Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá. Sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo e as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com a presença da doutora Camila Campo, endocrinologista, que já participou do nosso programa uma vez, mas agora retorna. Graças a Deus que ela está retornando aqui para trazer os seus conhecimentos para todos nós. Ela também atua na Provida e também na Unimed. Isso é muito importante. Um prazer contar com a tua presença aqui, Camila. É um prazer estar aqui novamente para discutir um novo tema. E olha, meus amigos, vocês vão notar que o assunto de hoje é muito interessante. Infelizmente, acomete milhões de pessoas no Brasil, que é a obesidade. Alta incidência, muitas vezes, de morbidade, mortalidade, e por isso nós estamos trazendo esse assunto hoje para discutir com uma especialista na área. Isso para todos nós é fundamental. Conhecer um pouco o que é a obesidade, quais são os cuidados que nós devemos ter, se a obesidade tem cura ou não tem cura, a criança obesa, tudo isso nós vamos tratar aqui hoje. Fique atento, então. Doutora Camila, vamos iniciar. Afinal de contas, o que é a obesidade? A gente define a obesidade quando a gente tem um aumento, um acúmulo adicional de tecido gorduroso no nosso organismo. Então, o aumento desproporcional desse tecido, a gente acaba definindo o paciente como um paciente obeso, né? Então... Isso. E essa classificação, como é que é realizada para saber se um paciente está com sobrepeso, se ele é obeso ou não? O principal método de classificação que a gente ainda usa é o IMC, ou índice de Quetelet, que é um índice bem antigo, que ele vai fazer uma relação entre o peso e a altura do paciente. Sim. Então, quem tiver uma calculadora em casa, você vai pegar o seu peso, dividir pela sua altura e dividir novamente pela sua altura. Então, é o peso dividido a altura ao quadrado. E aí você vai chegar a um valor. E de acordo com esse resultado, a gente classifica o paciente desde um peso normal, adequado, até um sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, obesidade grave. Então, se você pegar a sua calculadora, pegar o seu peso, divide pela sua altura, divide novamente pela sua altura. Se esse resultado for acima de 30, a gente já pode considerar você um paciente portador da doença obesidade. Muito bem. A obesidade, como é que é classificada? Então, a gente vai pegar esse valor, né? Então, se a gente chegar num valor que é acima de 30, esse paciente entre 30 e 35, esse paciente é um obeso grau 1. Se ele ficar entre 35 e 40, obeso grau 2, e se ele ficar acima de 40, é um obeso grau 3 ou um obeso grave. Existem tipos de obesidade, né? Que podemos observar assim, né? É porque, de acordo com a deposição, né, de gordura, a gente pode dizer que o paciente ele tem uma obesidade mais androide ou uma obesidade mais ginoide. O que seria aquela obesidade androide? É aquela obesidade de padrão mais masculino, né? Que a gente tem um acúmulo de gordura mais na região de tronco, né? Uma gordura mais abdominal, né? Enquanto a obesidade ginoide é aquela obesidade mais de padrão feminino, né? Que a gente vai ter um acúmulo de gordura mais em região de coxa, quadril, né? Dentre as duas, a que é mais agressiva em termos de trazer morbidade, em trazer risco, sempre é aquela obesidade de origem central, aquela obesidade que está mais na região abdominal,
né? Ela é mais lesiva, mais agressiva. Abdômen globoso. Exatamente, né? E qual é a explicação, para o telespectador ter uma noção, por que é de maior risco essa obesidade? A obesidade central, ela é considerada uma obesidade visceral. Quando a gente tem o tecido gorduroso, ele não está habitualmente no subcutâneo. Eu brinco que não é aquele pneuzinho que você pega, né, do paciente. Ela é um acúmulo de gordura entre os órgãos do abdômen, né? Ela é uma gordura depositada intraabdominal, né? E esse depósito de gordura intraabdominal visceral, ele acaba comprometendo muito o nosso risco cardiovascular. Ele causa resistência insulínica, né? Faz maior risco de diabetes, maior risco de aterosclerose, né? Entre outros problemas relacionados à obesidade. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora também, estamos falando no adulto, e a criança obesa? Quais são os riscos? Quais os cuidados que os pais devem ter nesse sentido? Obesidade infantil é uma realidade hoje no nosso país, infelizmente, né? A gente praticamente dobrou a incidência de obesidade infantil nos últimos 15 anos, então foi um aumento expressivo nos últimos anos e está relacionado a uma mudança do perfil de alimentação e cotidiano das nossas crianças, né? Então hoje a gente tem uma criança que tem uma alimentação muitas vezes altamente industrializada, rica em líquidos açucarados, seja refrigerantes, sejam sucos adoçados, e uma criança que tem um tempo de tela muito grande. Então é uma criança que ela está na tela da TV, na tela do computador, na tela do celular, ela tem uma inatividade muito grande e isso está comprometendo muito o risco de obesidade da população infantil, das crianças. Muito bem. E os cuidados que os pais devem ter com essas crianças? Porque existe uma faixa etária que quanto mais passa, maiores são as complicações para o futuro, né? Exato. Obesidade, ela vem acompanhada de uma série de comorbidades. Então eu falei aqui que a gente pode ter diabetes, pressão alta, a gente pode ter aterosclerose, que é o entupimento dos nossos vasos, até o risco de câncer aumenta no paciente obeso. E essas comorbidades, elas vão estar relacionadas ao tempo de exposição do paciente à doença obesidade. Então, se eu pego uma criança que já se expõe à obesidade desde muito jovem, ela vai ter consequência da obesidade adulto jovem, né? Então, uma criança que quando chega aos 20 anos, 30 anos, ela já é obesa há 10, 20 anos. Então, ela já teve tempo suficiente para fazer todas as complicações relacionadas à obesidade, mesmo tendo só 20 ou 30 anos. Mesmo perdendo peso, então, depois nessa idade adulta. É que o ideal seria prevenir, né? Na idade adulta, se a gente perde peso, a gente consegue sim controlar muito das comorbidades que a obesidade traz. Mas a obesidade, ela deveria ser prevenida, né? É muito mais impactante eu prevenir, eu tratar uma criança para que ela não ganhe peso, do que eu conseguir controlar a obesidade no futuro. A obesidade é uma doença crônica e eu brinco que é incurável. Incurável. A gente não cura a doença obesidade. Isso. Então, uma vez obeso, a gente vai sempre ter que correr atrás dessa manutenção de peso. Então, seria mais fácil se eu conseguisse prevenir, né? Mas esse fácil não é tão fácil assim no meio hoje em dia. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já na sequência do assunto.